Senhor presidente, a igualdade é premissa fundamental do regime democrático. Não há como dissociar as ideias de democracia e de igualdade. Elas são juntas. Para que uma disputa eleitoral seja travada dentro de marcos efetivamente democráticos, é fundamental que haja equilíbrio entre os candidatos e os partidos que se enfrentam. A paridade de armas nessa disputa é essencial para regular o funcionamento da democracia. Por isso mesmo, nossa Constituição, coerentemente com o princípio democrático e a sua viga mestra, dá destaque ao princípio da igualdade política, que deve sempre prevalecer entre eleitores, entre candidatos e partidos. O regramento do processo eleitoral deve sempre buscar a redução de eventuais assimetrias que possam existir entre os recursos disponíveis aos diferentes competidores políticos. Deve buscar a criação de condições mais equitativas de competição entre os candidatos e partidos, proporcionando assim maior igualdade política. É até intuitivo que um dos aspectos em que se deve buscar o aprimoramento da igualdade na disputa política consiste evidentemente, na propaganda eleitoral. Trata-se aqui de impedir que alguns alcancem a vitória eleitoral, não pelo convencimento acerca das teses e do programa que defende, mas sim em função de abusos na propaganda eleitoral. Coibir abusos na propaganda eleitoral é providência básica para que os concorrentes nos pleitos disponham de condições igualitárias na disputa, restando assim melhor atendido o princípio democrático sobre o qual se assenta nosso sistema político. Não é por outro motivo que a lei eleitoral, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, contém minuciosa regulamentação da propaganda eleitoral em suas diversas modalidades. Ela regula, por exemplo, o período em que a propaganda eleitoral é permitida, autorizando-a somente após o dia 5 de julho, ano da eleição. Veda a veiculação de propaganda de qualquer natureza nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ela pertençam, assim como nos de uso comum. Senhoras e senhores senadores, é bastante minuciosa a regulamentação da propaganda contida na lei eleitoral brasileira. E para o candidato, partido ou coligação que violar essas regras, a lei geralmente estabelece como pena principal ou acessória pena de multa. No meu entendimento, acertou o legislador ao apenar a propaganda eleitoral realizada de forma irregular, pois ela pode contribuir decisivamente para desigualar os candidatos, comprometendo a necessária igualdade de armas que deve prevalecer, tanto quanto possível, em um pleito. Entretanto, penso que a Lei 9.504 de 97 comporta alguns aperfeiçoamentos, motivo pelo qual estou submetendo à elevada consideração desse plenário projeto de lei que altera alguns dos seus dispositivos. A principal inovação que proponho é a determinação de que a Justiça Eleitoral, ao estipular o valor da pena de multa, observe o cargo a que o agente da infração se candidata. Com isso, entendo que estaremos fornecendo melhores meios para que os magistrados possam prover justiça concreta em cada caso. O que ocorre, senhor presidente, é que a lei eleitoral, tal como se encontra vigente, pode implicar severa desigualdade, ao tratar igualmente os desiguais, no que se refere à estipulação do valor das penas de multa prevista em seus dispositivos. Hoje, o valor da multa é estipulado de forma genérica, cabendo dessa forma à Justiça Eleitoral defini-lo usando os critérios gerais do direito, sem que a lei estabeleça um padrão mais objetivo. Em determinado momento, quando o ex-presidente Lula era candidato, eu me lembro que ele até fez uma galhofa com a multa que tinha recebido da Justiça Eleitoral. Era uma multa em torno de R$5.000.
que para ele nada significava. Agora, dê R$5.000 de multa para um candidato a vereador do interior do Nordeste, por exemplo. Inviabiliza a candidatura dele. E não faz qualquer sentido apenar com multa de mesmo valor o cidadão que é candidato a vereador em uma pequena cidade do interior brasileiro e outro que se candidata ao cargo de presidente da República. Ao determinar que a Justiça Eleitoral leve em consideração para a gradação de pena de multa o cargo pretendido pelo agente, a lei estará induzindo a efetivação de uma melhor dosimetria da pena, o seu melhor ajuste ao status político do infrator. Além disso, proponho que seja estipulada a pena de multa de R$2.000 a R$20.000 para a veiculação de propaganda impressa em desacordo com as disposições legais. Atualmente, a lei não prevê qualquer penalidade para essas infrações. O mesmo ocorre no que se refere à violação dos dispositivos que vedam a distribuição de brindes e a realização de showmícios, bem como do dispositivo que limita o nível de pressão sonora dos carros de som e dos mini-trios. A lei não prevê penalidade para quem infringir essa norma. Propõe, então, pena de multa no valor de R$5.000 a R$50.000 para essas infrações. No inciso 3º do artigo 36 da Lei Eleitoral, que estabelece pena de multa para quem realizar propaganda eleitoral antecipada, propõe alteração no limite superior da multa, que passará, caso aprovada minha iniciativa, de R$25.000 para R$50.000. O limite inferior deverá permanecer inalterado em R$5.000. Semelhante alteração proponho para a pena de multa imposta a quem veicular propaganda eleitoral nos bens cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público, ou que a ela pertencem, e nos bens de uso comum. Atualmente, o valor da multa para esses casos é de R$2.000 a R$8.000. Minha proposta é que o valor passe a ser de R$2.000 a R$20.000. Por fim, senhor presidente, proponho alteração no limite superior da multa prevista para quem fizer propaganda eleitoral em outdoor. Atualmente, esse lícito sujeita os infratores ao pagamento de multa no valor de R$5.000 a R$15.000. Minha proposta é que essa multa passe a ser fixada em valor entre R$5.000 e R$50.000. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, qualquer desigualdade entre os competidores em um pleito, ela acaba por deixar o pleito injusto. O princípio democrático exige que busquem sempre dar o tratamento mais igualitário possível aos diversos candidatos. E aí, senhor presidente, ao buscarmos aperfeiçoar a legislação, coibindo com maior rigor a propaganda eleitoral irregular, estaremos garantindo tratamento mais isonômico aos concorrentes nos pleitos. E ao tornarmos mais limpas as eleições, o que fortalecerá a representatividade do sistema político brasileiro, daremos contribuição ao regime democrático e republicano instaurado pela Constituição de 88. Por isso, tenho certeza de que poderei contar com o decidido apoio dos ilustres pares para aprovação desse projeto. Tenho constantemente batido na mesma tecla da igualdade, do tratamento igual nas eleições. Mas para que haja tratamento igual, é imprescindível que os iguais possam ser tratados de forma igual e os desiguais de acordo com as desigualdades. Há poucos dias aqui até fiz um reparo ao fato do procurador Rodrigo Janot ter dito que não era caso de investigar as contas da presidente Dilma. E disse isso na época por quê? Porque no interior do Brasil, todos os dias caem prefeito. Todos os dias não, mas constantemente. É comum caçar prefeito, às vezes por coisa simples. Em determinado momento até são absolvidos, mas já passou e perderam o cargo. E a gente vê que quando se trata de um cargo maior, e no caso da presidência da República, tem-se quase que uma legislação paralela, ou uma inimputabilidade. A pessoa parece que, ao assumir o cargo de presidente, não precisa mais cumprir a lei. Mas aí quero fazer aqui também, da mesma forma que fiz um reparo a semana passada, quero aqui dizer que essa semana fiquei sabendo que o procurador-geral pediu investigação sobre as contas tanto do ex-presidente Lula quanto da
a atual presidente da República. Não se trata de personificar nesses dois ou não. Se trata do sistema ser igual para todos. É isso que eu falava no momento. E fica aqui os meus parabéns ao procurador, porque é isso que se espera do Ministério Público. Porque o Ministério Público tem sido pilastra importante do sistema eleitoral. Agora, é preciso que seja para todos. E o que parece-me que está ocorrendo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência.